Agora, o momento da palavra. Vamos ler aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 1 diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé. Versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar contigo, disse eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Eles responderam dizendo: Nada. E ele disse: Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão muitos peixes. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes e que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. E Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinham coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Respondeu ele. Então Jesus disse-lhe: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E respondeu Pedro, dizendo: Sim, Senhor, sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus perguntar 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe
que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: apacenta as minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos a alguém e vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender que Versículo 19, perdão. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: vem comigo. Eu já não leio bem, eu insisto em ler sem óculos, é só Jesus. Mas glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus aparece pela terceira vez. Uma pesca maravilhosa. Mas aqui Jesus vai tratar com Pedro, não só na vida, no âmbito, vamos dizer assim, material. Porque até então, na primeira pesca, foi tudo muito lindo. Pedro, sendo um pescador, perito, né? Ele sabia horário, ele sabia que a madrugada era melhor, ele sabia o dia. Tem pescador que fala da lua nova, da lua cheia, da minguante. Eles sabem o tempo certo de lançar rede, de estender rede. Eles sabem, por exemplo, um dia eu fiquei observando, eu era adolescente, eu fiquei observando os pescadores logo cedinho. Eles vêm chegando, né, do fundo do mar, e geralmente é aquele barquinho que não tem o motor muito barulhento. Quando não, eles vão a remo, porque senão afugenta os peixes. O pescador, que é pescador, ele sabe como fazer o negócio. Mas desde a primeira pesca que Jesus aparece, e essa já era a terceira, acontece que eles não pegavam nada. Mas Jesus apareceu na primeira, na segunda, na terceira e deu ordem: joga desse lado, joga daquele lado, faz dessa maneira, né? Mostrando que ele, sendo agora Deus encarnado, o Filho do Criador, ele sabia como fazer. Mas aqui ele vai tratar com Pedro além do físico e material. Quando Pedro vê que é Jesus, ele se joga no mar, não era só a nudez física, não, era a nudez na alma. O mesmo Pedro que negou Jesus lá atrás, o mesmo Pedro que fez juras dizendo que amava Jesus, era o mesmo Pedro que jurou não conhecer Jesus. E aí, quando Jesus, aos olhos deles, acabou, morreu, foi crucificado, para eles acabou, ele até ressuscitou, mas agora vai ascender ao céu, vai subir aos céus. Vamos tocar a nossa vida. Agora vamos tocar a nossa realidade. A minha realidade, vamos imaginar Pedro dizendo: a minha realidade é pescar, então eu vou voltar a pescar. Só que Jesus aparece para ele dizendo: não é isso que eu quero para você. Jesus queria mostrar para ele: olha a razão de você não pegar peixes, embora se eu der ordem você pega, mas não é do teu jeito. Ó, quando você era menino, você fazia da forma que você queria. Quando você era jovem, né, adolescente ou moço, você ia para onde você queria. Porém, agora, como Paulo declarou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus estava dizendo: pergunta o que eu quero para você. Pedro, você sabe que o que eu quero para você não é ver você com redes para pescar peixe dentro de barco, mas é para cuidar das minhas ovelhas, apacentar o meu povo.
Tiago, eu não estou entendendo a palavra. Você vai entender. Quem sabe você já correu para um lado e para o outro, em busca de um sonho, um projeto, em busca de algo que você ainda não perguntou para mim, diz Deus. Se é a minha vontade, se é o meu querer, se é dessa forma que o meu coração, o coração de Deus, deseja para você. Sabe, às vezes a gente sofre, igreja, porque a gente não pergunta para Deus: é a tua vontade? É o teu querer? Está nos teus planos o que está nos meus? Porque, igreja, se nós não buscarmos no Senhor, de fato, não buscarmos em Deus a sua vontade, nós vamos sofrer, nós vamos gemer, sabe? Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, ficar igual o cachorro que corre atrás do rabo, sofrendo, padecendo. Por quê, pastor Tiago? Porque muitas das vezes nós até negamos o Senhor em busca dos nossos propósitos, em busca dos nossos sonhos, em busca dos nossos objetivos. Você quer ter paz na tua alma? Eu passei a ter paz na minha alma quando eu passei a orar assim: Senhor, eu quero tal coisa, eu quero viver tal situação, eu quero passar por isso aqui, Pai, porque eu creio que eu vou ficar muito feliz. Porém, é a tua vontade? É o teu querer? Jesus, quando pergunta: Pedrão, você me ama mesmo? Eu te amo, meu Senhor. Não. Você me ama mesmo, Pedro? Eu te amo, meu Senhor. Não, eu estou te perguntando. E responde de alma: você me ama mesmo, Pedro? E ele ficou triste: eu te amo, Senhor. Jesus estava dizendo: mas lá atrás você falou que me amava. Lá atrás você fez juras de amor por mim. E eu te falei antes que o galo cantasse, ia me negar 3 vezes. Sabe por quê? Porque você não quer fazer minha vontade, o meu querer, Pedro. Tem relacionamento que a gente insiste, a gente quer, a gente apaixona, a gente... Imagina, pergunta para Deus se é da vontade do Senhor. Eu sou da época, igreja, que para namorar com alguém, os pastores e bispos da época ensinavam o jovem a orar. Vai orar, vai pedir confirmação de Deus, vai pedir confirmação na palavra, ora na madrugada. Não se envolva com alguém que não seja da vontade de Deus, porque a pessoa pode não estar na mesma fé, a pessoa pode não estar na mesma comunhão, a pessoa pode frustrar os sonhos de Deus para você. E eu coloquei aquilo no meu coração e um dia eu não orei, um dia eu não busquei, e eu me apaixonei por uma pessoa que a mãe dela trabalhava em um centro espírita. Não estou aqui para julgar a fé do outro, não. Só que não era a minha fé. E eu, para agradá-la e agradar a sogra, agradar a família, um dia me vi dentro do centro. Eu ia para a igreja de manhã, quando era tarde eu estava dentro do centro, só para agradar. Ô igreja, você quer tanto uma sociedade, mas você já orou a Deus? Já perguntou para Deus se é da vontade do teu Deus? Porque não mais vive você, mas Cristo vive em ti. Já parou para pensar nisso? Você fica brava com Deus, indagando a Deus, falando: ah, Deus não tá me vendo, Deus... Em todo tempo o Senhor está contigo. Mas, olha, você tem que entender que sozinha você não vai conseguir, sozinho você não vai chegar a lugar algum, você não vai ter êxito. Você pode até ter um momento ou outro, mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Pedrão, quando ele vê que acabou, né? Então, mataram Jesus, nosso líder, acabou, ele foi derrotado mesmo, porque é o que ele quis dizer.
Ele disse: vou tocar minha vida, eu vou lá, vou voltar a pescar. Então tudo que Jesus ensinou a eles, tudo que Jesus, foi doutrinando, explicando a eles, foi tudo por água abaixo. Eu aprendi na minha adolescência que a grande maioria dos discípulos, um ou outro era casado. Embora sendo novo, a grande maioria era tudo menos de 20 anos. Tudo menos de 20 anos. Tudo molecão. Um era mais ansioso, outro era mais no canto dele, outro era mais explosivo, outro era mais instruído. A Bíblia nos cita que dos 12, todos eram casados. Não. Vamos dizer, eram crianças na fé. A Bíblia diz que eles ficavam maravilhados quando viam Jesus operar maravilhas ou uma obra, andar sobre o mar. E Jesus foi doutrinando esses rapazes. Mas quando Jesus, aos olhos humanos, veio faltar, vamos seguir nossa vida. Esquece esse negócio. Caminhamos com ele enquanto ele estava vivo, agora não tem mais como caminhar. Aí Jesus aparece e diz: Pedrão, você me ama mesmo? A minha vontade não é que você esteja nesse barco, com essa rede, mas a minha vontade é te usar para que você ganhe outros peixes para o meu reino, que é as minhas ovelhas, é o meu povo. Sabe, tem pessoa que ela sofre no átrio, sabe, no mundo secular. Ela quer abrir empresa, ela quer ter dinheiro, ela quer ter um bom emprego, e ela até tem num tempo ou outro, mas o lugar dela é estar no altar. Como tem pessoas no altar que sofrem porque o lugar dela deveria estar no átrio, deveria estar fazendo outra coisa. Tem gente que foi chamada para manter a obra. Tem gente que foi chamada só para orar pela obra e pelos seus obreiros. Tem gente que foi chamada para fazer a obra. Tem gente que foi chamada para ficar na intercessão calada. Outra para evangelizar na rua e falar muito. E aí, qual é o erro que cometemos? Não perguntar ao Senhor: qual que é a tua vontade? Qual que é o teu querer? E olha que essa palavra, ela é palavra de bênçãos. Mas só que muitas das vezes nós queremos que Deus faça conforme a nossa vontade, o nosso querer. O pecado não está na mãe querer ver o filho convertido. Não. O pecado é nós queremos que Deus faça agora. Quanto tempo durou para você ter um encontro com Deus? Quanto tempo da tua vida você viveu e você não sabia o que era a palavra de Deus, sentir a presença de Deus, congregar, ter prazer de ir à casa do Senhor? Quanto tempo? Então o pecado não está em querer ver o teu filho liberto. Às vezes nós pecamos querendo dar tempo a Deus. Se o Senhor não fizer, eu não quero mais graça contigo não. Não é do teu jeito, não é da tua vontade, conforme a tua vontade. Tem um que impera, ele está no controle de tudo. Eu creio que Deus há de levantar pessoas financeiramente muito abençoadas para que nós possamos ir para mais rádios, sabe? Cada vez mais cuidar da nossa igreja, do nosso povo. Porque a minha oração, eu não tenho para aplicar na igreja hoje oferta, dízimos, porque eu sozinho não vou fazer, como diz o outro, uma andorinha não vai fazer o verão. Mas eu estou aqui pregando e profetizando: Deus há de prosperar e levantar colunas fortíssimas. Porque a vontade de Deus é que eu estivesse no altar e não sendo um empresário forte, um empresário riquíssimo para manter a obra. Se esse fosse o meu chamado, eu teria o prazer de fazer. Você entende que tem situações, lugares e pessoas que não é para nós? Mas você não para, você não pergunta, você não ora, faz um propósito com Deus, fala: Senhor, a partir de hoje eu vou orar ao Senhor, vou abrir um jejum e eu quero que o Senhor me direcione. Eu quero que o Senhor faça em mim a tua vontade.
Quantos jovens eu já atendi na igreja? Aí eu tô doido, apaixonado por ela. A gente tem os pré-requisitos. Se a moça ela não faz nada em casa, ela responde o pai e a mãe, ela é desordeira, ela é birrenta. O cara tá apaixonado e você vai falar, olha, você vai sofrer. A menina não respeita o pai, não respeita a mãe, não lava o prato, não lava a calcinha que usa. Você vai sofrer. Não, eu quero. O que acontece? Vai sofrer. Ó, Deus, Ele transforma a vida, a mente e o coração do homem, sim. Mas quando o homem quer. A Bíblia diz que Ele está à porta e Ele bate. Aquele que abre, Ele entra. Ceia com a pessoa e a pessoa ceia com Ele. Mas, infelizmente, tem pessoas que acham que muda a outra e não muda, irmã. Não muda, irmão. Então ora a Deus para ver se esse relacionamento, esse namoro teu aí, é da vontade do Senhor. Se essa sociedade, se esse emprego, você está querendo tanto esse emprego, mas será que é da vontade de Deus? Você já parou para orar a Deus? Fala, Senhor, é da tua vontade, é do teu querer? Porque quando é do querer de Deus, Deus abre a mente, Deus abre o coração, você passa em prova, você desempenha bom trabalho, daqui a pouco você sobe de cargo, daqui a pouco você está já como um encarregado, um gerente, está na chefia, quando Deus está no negócio. Quando Deus não está, irmã, quando Deus não está, você sofre. Você morre de calor no Polo Norte e morre de frio no deserto. Então tem muita gente sofrendo e tá com o Pedrão. Porque o Pedrão falou, eu vou pescar. Perito, a noite tá boa. Não façam barulhos. Vamos levar a rede que hoje o negócio vai ser bom. O que aconteceu? Não pegou sequer nenhum peixe. Não pegou nada. Ore assim a Deus. Fala, Senhor, é da tua vontade, é do teu querer. Diante de Deus, eu levanto a minha mão aqui dentro desse estúdio. Eu só estou aqui até o tempo que Deus assim permitir. Aqui na terra, vivendo com o marido da Jéssica, pai da Maria Luísa e da Isadora, pastoreando o Santo Amaro, fazendo esse programa de rádio, trabalhando, fazendo as minhas coisas, até o dia que Deus permitir. Eu só estou nessa programação. Nós estamos aqui por milagre. É um milagre, você não tem noção. É um milagre. Nós estávamos conversando com um pastor, apóstolo de uma igreja muito conhecida, não vou falar nome não. Eu e o irmão André. Conversando, e ele já tinha 6 igrejas, Bruno. Dessas 6, 4 ele conseguiu comprar o terreno e construir 4 congregações. Programação de rádio, um canal no YouTube e na internet, com obreiros, pastores, pessoas subordinadas a ele. Um dia teve um pé de guerra numa das igrejas, ele ficou nervoso. Na segunda igreja teve um burburinho, chamaram ele. Na igreja dele outro burburinho, desacato, sabe? Umas coisas que foi maltratando, judiando dele. E ele falou que dobrou o joelho na igreja principal, no altar, e disse: Pai, eu tô metendo os pés pelas mãos, tô dando murro em ponta de faca, eu tô já ficando com problema cardíaco, pressão altíssima, passando muito nervoso. Pai, se o Senhor não quiser que eu esteja mais no altar, me dá um sinal. E ele falou que Deus deu 3 sinais a ele. E ele desistiu de tudo para cuidar primeiro da saúde dele, cuidar da esposa, dos filhos. Sabe para quê? Para ele não morrer. E Deus colocou paz no coração dele, e ele disse: pastor, entrou uma paz no meu coração. Eu disse: eu vou dar um tempo, porque senão eu vou morrer. Às vezes nós insistimos tanto em uma coisa, em um lugar, em uma pessoa, em um sonho, em um projeto, e às vezes o que Deus quer que de fato façamos é parar um pouco, é conversar com Ele,
Sabe, a gente quer correr a corrida da vida, sendo que dá para andar, dá para caminhar. Você tem uma Bíblia aí? Você tá com a Bíblia aberta? Tem uma palavra aqui, eu vou achar ela aqui agora, ó. Quer ver? Eu vou achar aqui, ó, aqui, pra gente fechar essa palavra. Lá no livro de Marcos, vai falar assim que os sinais de Deus, as bênçãos, o cuidado. Marcos 16, versículo 17, diz assim, ó: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, eles vão expulsar os demônios, eles vão falar novas línguas, eles vão pegar em serpentes, e se beberem alguma coisa envenenada, isso não lhes fará dano algum. Eles vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O comecinho do versículo diz assim, ó, que os sinais hão de acompanhar aquele que crê. As bênçãos de Deus há de acompanhar aquele que crê. Então, você tem que estar ali, ó, junto à bênção, e ela virá até você. A Bíblia não diz que esses sinais correrão desesperadamente. Não, ou você correrá atrás desses sinais. Não, é natural. Quando você põe Jesus no seu caminhar, pergunta a Deus, é da tua vontade, é do teu querer, isso vai te acompanhando. É natural, é natural. Você vai vendo tudo acontecer. Eu vivo isso, irmã. Eu vivo isso, irmão. Eu sou testemunha da palavra que eu estou pregando. Eu vivo isso. Minha esposa não podia ter filhos. Deus deu 2 filhas. Nós já vivemos muita luta no nosso casamento. Eu falei esses dias em Santo Amaro, em Alphaville. Nós estávamos descansando agora no final do ano. E as meninas pedindo uma coisa, pedindo outra. E aquela agonia. E aí minha esposa, Deus tem abençoado tanto minha esposa. E ela comprou o que as meninas queriam, eu não lembro agora. Eu falei, filha, para de gastar porque essas meninas querem. Essas meninas tudo querem. Não pode ser assim. E ela disse, deixa eu. Porque hoje eu estou vivendo o que ontem eu orei. Eu estou usufruindo do que ontem eu busquei. E deixa eu comprar porque Deus assim permitiu eu comprar para minhas filhas. E eu fiquei pensando, e é verdade, quantas vezes nós dobramos o joelho, nós nem tínhamos filhos, dobramos nossos joelhos no meio da sala, com o rosto em pó, dizendo, Pai, abre uma porta de emprego, nos dá a oportunidade, e os 2 sair para entregar currículo, e nada. Já teve época de eu ser mandado embora de manhã e ela à noite, no mesmo dia. E a gente firme. E Deus tem nos honrado. Então, irmão, no nome de Jesus Cristo, entenda que não é do teu jeito, nem conforme a tua vontade, o teu querer, mas conforme a vontade do Senhor. Quando você passar a orar assim, igreja, mulher de Deus, homem de Deus, a primeira coisa que você vai ter vai ser paz. Não é Ele que guia a tua vida? Não é Ele que te dirige? Então você vai falar para Deus, Senhor, faz sua vontade, faz o teu querer, e você vai ver que é muito melhor do que a sua vontade, muito melhor do que o seu querer. E na minha e na tua vida o nome dele é glorificado. É a palavra. Que Deus abençoe você que ouviu e recebeu essa palavra, no nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado.
decidida a largar tudo e parar.